Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, nós vamos voltar ao assunto Alexandre de Moraes e agora com base no relatório que foi divulgado por deputados dos Estados Unidos sobre as decisões que o ministro deu ainda no conflito com o Twitter. Determinações de retirada de conteúdo, bloqueios de contas, que, de acordo com Elon Musk, seus apoiadores e também apoiadores do presidente Bolsonaro estavam sob sigilo, eram proibidas de serem divulgadas, e que os deputados americanos teriam feito o grande serviço de divulgá-las. A gente vai discutir um pouco disso aqui, ver o que é ruído, o que é verdadeiro, o que não é preciso, sobre essa informação de que as decisões seriam absolutamente sigilosas, que o Twitter não poderia publicá-las. A gente vai ver que não é bem assim. Mas também vamos discutir aqui alguns problemas que a gente já tinha mencionado ainda em 2022, insistimos em alguns desses problemas em 2023, e no episódio passado aqui do Sem Precedentes, que a gente discutiu por que as críticas colam em Alexandre de Moraes, nós voltamos um pouco a essas ressalvas que nós vemos nas suas decisões, nas decisões proferidas pelo ministro Alexandre, e também nos inquéritos que se alongam. E a gente fala um pouco disso aqui hoje novamente. Aqui comigo estão Ana Laura Barbosa e Tomás Pereira, para a gente tentar entender um pouco desse contexto. Esse episódio, portanto, é um pouco uma continuação do episódio anterior. E a gente vai ver que tem muito ruído em torno desse assunto, e eu queria começar com você, Ana Laura, para a gente falar um pouco desse relatório. Qual foi o contexto dele, né? Assim, o Elon Musk, seus apoiadores, deputados americanos e apoiadores do presidente Bolsonaro diziam que as decisões do ministro Alexandre tinham que ser mantidas em segredo e que nem a plataforma poderia divulgar e que as pessoas não teriam acesso a essas decisões. O que a gente viu? A gente viu que nesse relatório tem decisões que são determinação de bloqueio de contas ou de remoção de conteúdo, e nessas determinações para o Twitter, evidentemente não é preciso fundamentação. O Twitter ou outra plataforma é um intermediário disso, né? Ele tem que cumprir a obrigação de retirada ou remoção do conteúdo. E a fundamentação está disponível para as partes e para os advogados. E isso o Supremo, inclusive, divulgou nota. Nós estamos gravando esse episódio na sexta-feira, dia 19. O Supremo divulgou nota ontem para dizer, olha, a fundamentação está sendo entregue e disponibilizada para os advogados, cumprindo a súmula do próprio Supremo, que garante às partes e aos advogados acesso às informações. O que nós sempre fizemos de crítica aqui é, essa fundamentação é suficiente para se entender o que está em jogo? E, novamente, no episódio anterior, nós falamos que a gente ouve, dentro do gabinete do ministro Alexandre, o argumento de que algumas coisas ainda não podem ser divulgadas porque a investigação ainda vai muito longe. Então, nós vamos ficar nesse eterno conflito. Mas, Ana, eu queria começar com você exatamente sobre esse relatório. O que te chamou a atenção nele, dentro desse ruído de que as decisões estariam em sigilo, a fundamentação não estaria aberta? Era como se fosse um grande segredo que o ministro Alexandre estaria fomentando e alimentando. O que você viu de verdade nisso? Olá, Felipe. Olá, Tomás. Acho que a respeito do relatório, o que chama atenção é como ele unifica várias coisas que são um tanto quanto diferentes entre si e com o manto de uma mesma crítica, de que seria tudo fruto de uma investigação instaurada de ofício, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, e que tudo seria censura, e é, com esse ponto de partida, o relatório acaba unificando diversas coisas que são diferentes entre si, algumas merecedoras de mais crítica, outras nem tanto, e mesmo as que são merecedoras de crítica, talvez merecedoras de críticas diferentes. E da forma como é colocado no relatório, fica parecendo que são todas decisões com as mesmas características e da mesma natureza, quando na verdade não são. Né? O relatório ele tem decisões do Tribunal Superior Eleitoral e decisões do STF, que já são coisas diferentes. Tem inclusive uma Exatamente, decisão. o que já guarda uma distância bem longa, né? Uma coisa, outra coisa, tem resolução diferente, lei diferente, motivo Uhum. diferente.
Sem dúvidas. Tem uma decisão lá, inclusive, que nem é do Tribunal Superior Eleitoral, que é de um tribunal regional eleitoral local, o que já dá outra dimensão, que não coloca em jogo de maneira alguma o ministro Alexandre de Moraes, que é colocado como o suposto algoz da liberdade de expressão. E para além da existência de decisões do TSE e decisões do STF, mesmo essas decisões, elas são em contextos diferentes, né? Nas decisões do TSE, tem algumas decisões em sede de ações de investigação judicial eleitoral, as AIGES, e aí, nesse caso, a discussão será que existe abuso de poder econômico, existe abuso ou uso indevido de veículos ou meios de comunicação, e aí, nesse contexto, tem a discussão, será que a internet pode ser considerada um meio de comunicação ou não? É uma discussão lá da lei das eleições, e aí é uma discussão que tem como base um artigo da legislação que permite determinada medida e a interpretação desse artigo. E aí fica muito mais difícil falar que não existe fundamentação nesse caso, quando existe toda uma discussão em torno de um artigo da lei das eleições, qual é o significado dele, se isso implica uso indevido de meio de comunicação ou não. Além disso, tem algumas ainda no âmbito eleitoral, tem decisões em representações de propaganda eleitoral irregular, que é outra discussão, e aí envolve remoção de conteúdos por conta de propaganda irregular, de propaganda com conteúdo inverídico, que é um pouco diferente de uso indevido de meio de comunicação, por mais que possam ter uma conexão, não necessariamente. E ainda nas medidas determinadas, tem várias diferenças que merecem ser consideradas, né? Uma coisa é uma decisão que determina a remoção de um conteúdo com autorização da legislação, com autorização de resolução do TSE, em um contexto que se prova que aquele conteúdo é inverídico e que leva em consideração que é muito melhor, como o TSE fala em várias decisões, é muito melhor remover o conteúdo do que remover o perfil. Isso o TSE repete em variadas decisões. Então, uma coisa é remover conteúdo. Outra coisa completamente diferente é determinar a suspensão da monetização de determinados perfis. Outra coisa diferente é uma medida muito mais gravosa, que é determinar a exclusão dos perfis. E em qual contexto aconteceu? Houve uma reiteração de um conteúdo inverídico ou de um conteúdo que trouxesse uma ameaça de alguma forma? E um outro tipo, outros dois tipos que também aparecem no relatório, ainda no âmbito eleitoral, são decisões que impedem que meios de comunicação, aí sim, rádio e TV mesmo, divulguem determinado candidato como se fosse candidato, quando a candidatura dele foi indeferida. Isso também aparece lá no meio, e é muito diferente das decisões relacionadas à internet. E por último, essas decisões de remoção de perfil, de conteúdo, também são muito diferentes de decisões que oficiam as plataformas para que as plataformas informem quem são os titulares de determinados perfis anônimos diante da percepção de que esses perfis eventualmente cometeram algum crime, né? E a Constituição, ela estabelece que a manifestação de pensamento é livre, vedado ao anonimato, quando for quando se verificar que houve um potencial risco de violação de crime, algo que precisa ser investigado. Se algo precisa ser investigado, aí de fato é necessário saber quem são essas pessoas, e isso a própria Constituição autorizaria, e é muito diferente de remoção de informação. É muito mais difícil é impossível você chamar de censura, ou muito mais difícil você chamar de censura, um ato que simplesmente oficiou a plataforma para informar quem é o titular de um perfil que pode eventualmente ter praticado um crime. Isso aí a Constituição mesmo autoriza. E todos esses atos que estão na esfera eleitoral, eles são muito diferentes de decisões no âmbito penal. E essas decisões no âmbito penal, e aí sim, do Supremo Tribunal Federal, algumas são de inquéritos, de investigação. Nesses inquéritos, algumas são de inquéritos instaurados de ofício pelo tribunal, e aí sim, num contexto que todo mundo conhece, do inquérito das fake news, instaurado pelo presidente, com relatoria designada ao ministro Alexandre de Moraes,
e outras em decisões de inquérito que foi instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, em alguns casos, em petições que que chegaram ao tribunal por outras partes, por exemplo, tem um caso da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ainda na esfera penal, existe uma diferença entre o que é de ofício e o que não é, e também existe uma diferença em qual é o conteúdo e quais são os crimes que estão sendo imputados em cada um dos inquéritos. E me parece, então, que tudo isso acaba unificado no relatório, como se fosse tudo a mesma coisa, quando, na verdade, se existe a intenção de colocar alguma crítica, essa crítica deveria segmentar quais são as respectivas decisões e qual seria, se é que ele existe, o problema em cada uma delas. Eu fui olhar algumas das decisões, Ana Laura, e fui. Uma das questões que a gente pode colocar, né, pode se questionar existiam razões para a derrubada daquele conteúdo? Essa é uma questão. Existia razão para eliminação de uma conta, bloqueio de uma conta naquele momento? Existia razão para retirada de conteúdo de site jornalístico? É outra questão. Então, e mais, existe motivo para manter essas decisões em segredo ainda hoje? Essa é outra questão. Então, você traz aqui no princípio, né, várias questões que estão todas misturadas ali, atrapalham na crítica real ao problema, né, ou aos problemas. A gente sabe que essas investigações, essas decisões têm mil problemas, mas o que interessa é a crítica a uma coisa: posição do ministro Alexandre, postura dele e a pessoa, né, ministro Alexandre de Moraes também, pessoa que eu digo o ministro Alexandre de Moraes. Então, presta esse serviço de ajudar na crítica ao ministro Alexandre. A gente aqui no Sem Precedentes faz muitas críticas às decisões dele, algumas observações, mas eu acho que o que se quer aqui é outra coisa, e cabe a gente separar o que é a crítica real, né, e o que é só essa mistureba. Tomás, eu queria chamar você porque a Ana Laura falou algo que a gente estava conversando aqui antes de começarmos a gravar, que é contexto, né? Uma coisa é a Justiça Eleitoral derrubar uma decisão, entre primeiro turno e segundo turno, antes das eleições. Outra coisa é um inquérito, uma investigação. Algumas dessas decisões que estão no relatório são do TSE. E a gente, eu repito aqui, no episódio 111, fez um debate sobre a resolução do TSE que aumentava e muito o poder do presidente do tribunal, que era o ministro Alexandre de Moraes, mas resolução essa aprovada por unanimidade, para remoção de conteúdo. E a gente disse lá no passado que, olha, a gente tem que ficar muito de olho nessa resolução, para saber se não vai ter abuso, mas eu queria te chamar para falar exatamente de contexto. Qual era o contexto em outubro de 2022 que justificava ou justificaria um poder maior e uma capacidade maior do TSE de determinar a remoção imediata de conteúdo? Olá, oi Felipe, oi Ana Laura. Enfim, a gente já falou disso em outros momentos, né? Mas acho que a principal questão ali de como foi desenhado esse sistema, né, e da resolução que a gente falou lá atrás, tinha a ver com a ideia de que, havendo uma decisão colegiada, né, do TSE que autorizasse essa remoção, é, seria possível, via presidência, que a presidência basicamente determinasse a retirada de conteúdos idênticos, né? E é fácil imaginar por que se coloca esse desenho, né? A gente está no âmbito eleitoral, tudo tem que ser feito muito rapidamente, né? Porque qualquer coisa pode ter um impacto imediato, impacto grande, e como você tem a data da eleição chegando, né? O efeito, digamos assim, é irreversível, né? Se você tem lá a divulgação de uma notícia falsa na véspera da eleição, e você demora lá algumas semanas para resolver a questão, no meio tempo foi a eleição, já impactou, né, potencialmente o resultado da eleição. Ou pelo menos, e pode ter impactado de verdade, pode ter um problema que se impactar, ou mesmo se não impactar, se não tiver certeza que impactou, pode ficar dúvida de se impactou ou não impactou, que também é ruim, né, fica essa mácula, digamos, em relação ao processo eleitoral. Então tem um motivo para ele ser desenhado dessa maneira. E Agora, Tomás, me claro que permita, só sobre o que você falou da mácula, existia um receio muito grande do TSE naquele momento, só lembrando isso, de que o TSE não fosse bypassado, atropelado de novo pelas fake news, como foi na gestão, por exemplo, do ministro Luiz Fux.
Então havia essa mentalidade, esse aprendizado do tribunal de que se não tivesse instrumentos para agir rápido, as fake news iam atropelar o TSE no processo eleitoral e iam deixar o que você mencionou agora, essa mácula de que, ora, vieram fake news, vieram notícias falsas e tal, e o TSE só pôde agir depois de muito tempo e isso gerou consequências. Então essa mácula existiria, só lembrando também esse contexto, né, que havia naquele momento. Sim, e também é interessante lembrar aqui, relacionado a isso, né, e todas as questões, inclusive, porque a gente está falando de um tema genérico, mas como a gente está falando no contexto do inquérito, a gente também está falando especificamente de ataques contra a democracia, ataques contra o tribunal, ataques contra as urnas eletrônicas, tem um monte de coisa acontecendo que tem a ver, de fato, com defesa da democracia, ou defesa das instituições. A gente teve, de fato, uma tentativa de golpe no país, então as coisas, né, ocorreram, né? Então a preocupação não é uma preocupação, digamos, infundada, descontextualizada, isso também é parte do nosso contexto. Mas, e a gente falava na época, eu lembro se a gente comentava sobre como, aparentemente, essas redes de mobilização, né, contra a democracia, elas tinham essa composição, né, tinha um núcleo o operacional, digamos assim, tinha o que eles chamavam de núcleo político, no qual você tinha vários deputados, né, políticos, né, envolvidos, e você tinha o núcleo financeiro, digamos assim, que é de onde estaria vindo o dinheiro para financiar essas questões. E é interessante quando a gente fala sobre esse tema, sobre como a gente viu como no contexto, né, às vezes eram pessoas diferentes em alguns momentos, mas teve um determinado momento em que o Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE, e era a mesma pessoa, era o próprio Alexandre de Moraes, como relator dos inquéritos, especificamente no Supremo, com o presidente do TSE tendo poderes diferentes, e como ele às vezes tinha poderes que eram mais efetivos contra um desses núcleos, digamos assim, ou membros desses núcleos, num poder ou no outro. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, às vezes a parte do inquérito penal podia ser mais ineficiente em relação a políticos, por conta das suas garantias, por conta da dificuldade de você. Mas os poderes do TSE eram mais efetivos contra eles, porque os políticos têm medo de ser caçados, né, de eventualmente ter ou qualquer tipo de decisão do TSE que anule a sua eleição, que tornados inelegíveis, enfim, tem diversas questões ali que afetavam o TSE, e o TSE não precisava entrar no mesmo tipo de conflito que direto com, digamos, com a Câmara, como seria no caso de uma ordem de prisão, digamos assim, uma cautelar desse tipo. Então, essa ameaça que estava ali, e foi muito importante, inclusive todo mundo sabe disso, aquela decisão em que o TSE especificamente puniu um deputado por divulgar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas, aquilo ficou como um aviso geral para todo mundo. Né, mas por que eu estou falando disso? Porque no ponto específico, às vezes, de internet, de fake news, você tem tanto os operadores, digamos assim, as pessoas comuns, cidadãos comuns fazendo isso, como você às vezes tem também políticos fazendo isso, né? Então o político está na internet também, mas daí ele não tem. Então, digamos assim, os poderes podem afetar eles de maneiras diferentes, mas eu acho que esse é um contexto específico que a gente vê. Eu acho que é importante a gente também lembrar que esse é um documento político, né? O relatório que a Laura mencionou, né, é um documento político, é um documento feito, não é feito por um órgão Exatamente. independente, é uma coisa feito pela Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, dominada especificamente por uma comissão dominada por republicanos. Existe, de fato, uma simpatia ideológica em relação a esses temas, né, entre republicanos, a extrema-direita republicana, associados ao Trump, no Brasil associados ao Bolsonaro, o Elon Musk no meio dessas coisas todas. Então a gente sabe que isso também é um contexto em que esse documento existe. Mas também acho que deve ser difícil para os americanos também, às vezes, entenderem, mesmo americanos de boa fé, entenderem o que está fazendo, pode, não pode. Quantas vezes nós já não recebemos perguntas de pessoas, Não, é difícil para a jornalistas, gente ainda estrangeiros, por mais. exemplo, pessoas que viram para a gente assim, mas pode isso que o Alexandre fez, pode, não pode? Nós mesmos, às vezes, ficamos nessa dúvida, né? Os jornalistas brasileiros não têm dúvida sobre isso, quanto mais alguém que está lá cobrindo, trabalhando, né, um deputado federal americano lá tentando entender o que está acontecendo. Então, acho que tem um pouco que é contexto político, tem um pouco que essas dúvidas fazem parte mesmo, mas eu acho que só o que eu ia chamar a atenção, que eu acho que que tem a ver com o que está acontecendo aqui, né, e que a gente estava falando um pouco antes, que não é exatamente culpa do Alexandre,
que ele tem esses dois chapéus ao mesmo tempo. E inclusive, por mais que ele tenha sido útil para ele em certos momentos, ele, né, ele estrategicamente foi capaz de utilizar esses poderes, inclusive de maneira que foi benéfica, em certo sentido, para a defesa das instituições. Não é que não tenha tido resultados positivos em algum sentido. Mas, apesar de não ser culpa dele, né, então ele pode falar, a realidade é essa, eu sou presidente do TSE, eu sou relator desse inquérito, é verdade que num contexto em que você tem uma pessoa, né, exercendo esse poder de um lado, exercendo esse poder do outro lado, essa pessoalização é ruim até para justificar, porque parece que é ele, né? E, especialmente diante de comandos que às vezes são muito amplos, né? A gente estava falando um pouco sobre isso às vezes, né? O que significa conteúdo idêntico? Né? Qual é o grau de justificação dessas decisões? A gente critica às vezes as decisões que são públicas, né? Que a gente vê as fundamentações, a gente fala, ó, o grau de detalhe de explicação dos fatos não foi particularmente grande aqui nesse caso, né? A gente tem uma justificativa genérica, com frequência são justificativas genéricas, né? Assim, ninguém pode atacar a democracia, né? A liberdade de Crítica expressão que a tem gente já fez já limite. tantas vezes, né, Tomás? E Inclusive daí você aqui no Sem Precedentes. você vai, digamos assim, da premissa maior para a conclusão. Falta, às vezes, premissa menor, né, nessas argumentações. Então, esse tipo de situação é uma situação real que a gente está vendo. E eu acho que um pouco que a gente pode voltar a isso a principal. Tem dois tipos de defesa que eu diria que o Supremo, Alexandre de Moraes, pode apresentar em relação a isso. Tem três, digamos assim. Uma que é a que eles têm apresentado. Em geral, o que eles têm dito é confia na gente. Um dia vocês vão entender. Um dia, confia na gente. Eu ouço isso o Né, tempo todo, viu, a garantia Tomás? sou Eu eu. ouço isso o tempo todo. E acho que os ministros também ouvem isso. Então, eu diria que essa justificativa é complicada de uma instituição, né? Confia na gente. Um amigo seu pode pedir isso para você, mas uma instituição pedir isso da população é mais complicado. Agora, então o que sobraria? Sobraria, de fato, a gente discutir e analisar as decisões concretas especificamente, publicamente, né? Tem um escrutínio público pela imprensa, pela academia, por instituições disso. Em alguns casos, a gente não tem essas decisões, porque é sigilo. E, de novo, o que a gente ouve é confia na gente, tem que ser sigiloso, você vai entender, vai ter mais fases, vai ter mais operações para frente. Então, você não tem a decisão. O que sobra? Seriam garantias institucionais, né? Seria dizer, olha, eu não te mostro exatamente a decisão agora, mas fica tranquilo, porque isso aqui foi pedido pelo TSE, e daí um ministro do Supremo concordou, e no Supremo tem um colegiado bancando, ou o Ministério Público foi ouvido e o Ministério Público concordou. Então, às vezes, você não tem, de fato, o conteúdo para analisar, e não significa que estando todo mundo concordando, significa que necessariamente está certo, pode estar todo mundo errado junto, não é isso, mas dá mais tranquilidade. É muito mais do que confia na gente, ou no caso específico, muito mais do que confia em mim, né? Porque daí, de fato, até vira meio que um confia na gente, nós que somos Verdade. independentes institucionais entre si. E acho que isso é um tema, inclusive, que a gente vai voltar, né? Que, desses atritos com o Ministério Público, tal, que era uma coisa que a gente estava falando antes, Recondo. Não sei se é algo que você queria discutir. A gente mencionou aqui que a decisão, por exemplo, de Elon Musk não passou, né, pelo Ministério Público, né? Ela foi decidida, a decisão do ministro Alexandre foi publicada, foi dada no domingo, sem provocação, de ofício. E depois houve recurso do Twitter e também não houve parecer da PGR, nem provocação à PGR para que se manifestasse. E a gente mencionou aqui no episódio anterior, né, a PGR está sob novo comando, sob o comando de alguém que foi indicado para o cargo, inclusive com apoio e confiança do ministro Alexandre de Moraes. E esse devido processo, esse caminho, né, do processo seguindo essa regra, pode proteger, blindar o tribunal das críticas, né? E às vezes me parece que isso ainda não chegou ao gabinete do ministro Alexandre em algumas dessas decisões. Se tivesse feito a provocação sobre o recurso do Twitter, ou mesmo as publicações do Elon Musk, a PGR, será que não teríamos tido também uma provocação da PGR? E isso a gente sabe que muda de figura. Não fica mais no CPF do ministro Alexandre de Moraes. Aí fica no CNPJ do Supremo. E eu acho que, infelizmente, acaba que esses procedimentos trazem para ele, Alexandre de Moraes. Podem trazer mais essa ideia de poder, de um xerife, do Xandão, etc., mas levam para ele muita crítica também. E acho que essa crítica contamina também outras instituições também na relação com o Supremo Tribunal Federal. E eu queria só lembrar diante disso, Tomás, e aí passando também a palavra para a Ana Laura, muito se comentou, Ana Laura, sobre a multa, né? Assim, uma multa altíssima pelo descumprimento, como se houvesse novamente mais um ruído.
como se esse valor saísse da cabeça do ministro Alexandre. Uma multa de R$100 mil pelo descumprimento. Esse valor está na resolução do TSE, que foi aprovada, novamente, por unanimidade dos ministros do TSE, instituição, sim, presidida pelo ministro Alexandre. Mas resolução que não foi derrubada no Supremo Tribunal Federal. A resolução está valendo. Melhor dizendo, valeu para as eleições normalmente. Então, o que se está seguindo ali é a própria resolução. Resolução que merece críticas. Tem um ponto da resolução que fala de notícias falsas ou descontextualizadas. Nisso daí pode entrar um mundo, e aí é um problema. E dá um poder, evidentemente, grande para a presidência do TSE para retirada de conteúdo, mas isso está lá, está na resolução do TSE, e vai ao encontro do que você falou, Ana Laura, coisas muito diferentes do que nós estamos falando. Uma investigação criminal, uma investigação e uma tentativa de evitar novas ou mais força numa tentativa de golpe de Estado, derrubando conteúdos, por exemplo, que falavam de artigo 142. Tem alguns perfis que foram derrubados por isso, defendendo um golpe de Estado, insuflando as Forças Armadas. São coisas muito diferentes, Ou esse que você mencionou também, que atendeu a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, para retirada de um conteúdo que passava a ideia de que a Ordem estava insuflando também um golpe de Estado. Mas queria ouvir mais de você, Ana Laura, sobre ainda mais dessas diferenças e dos problemas dessa mistura que estão fazendo nesse relatório. Felipe, me parece também que um pouco da confusão talvez decorra, Tomás já abordou um pouco isso, dessa dificuldade de entender as diferenças institucionais também, entre qual é o cenário dos Estados Unidos, qual é o cenário do Brasil, o que saiu supostamente teria saído da cabeça do juiz e o que é simplesmente a aplicação de algo que está previsto em lei, está previsto em resolução, Eu acho que a primeira diferença institucional mais evidente é a existência do Tribunal Superior Eleitoral, Aqui no Brasil, as eleições elas são permeadas por um protagonismo do Tribunal Superior Eleitoral que tem papéis de editar normas, tem papéis de executar normas, tem um papel na fiscalização das eleições. Então, é um protagonismo previsto pela Constituição, pela legislação dessa figura, que não é uma figura que teria um correspondente nos Estados Unidos, E para além da diferença dos atores institucionais, também tem uma diferença na legislação e em como tradicionalmente os juízes costumam compreender o significado dos direitos, das palavras que estão previstas na Constituição, A gente sabe que nos Estados Unidos existe uma concepção bem mais ampla de liberdade de expressão quando a gente está falando em qual discurso é autorizado ou não, uma noção que valoriza muito mais essa ideia de livre mercado de ideias e como mesmo um discurso que eventualmente seria claramente inverídico e talvez independentemente do contexto, ele merece ficar no debate público, porque o próprio debate vai conseguir trazer uma resposta e provar que esse conteúdo é inverídico, e não é bem assim aqui no Brasil, não é bem assim, a própria Constituição estabelece limites, e especialmente no contexto que vocês mencionavam, que era um contexto eleitoral, que era um contexto de perfis com grande alcance, de perfis que lucravam com isso. Então, mostra mais uma vez como não dá para olhar isso de fora e considerar como se tudo fosse a mesma coisa. A gente tem que dar o zoom e olhar caso a caso, contexto a contexto, qual era o discurso, qual era o crime, se a decisão era do TSE ou era do STF, só assim a gente consegue fazer efetivamente uma análise do que as decisões fizeram. E acho também, Ana Laura, e quero ouvir o Tomás só para a gente passar para a nossa próxima fase aqui no episódio de hoje. Algumas coisas a gente ainda vai precisar de tempo para ver no contexto, vai precisar de um certo tempo para analisar o pacote completo, Muita coisa a gente ainda não tem acesso, a gente não sabe se essas pessoas que tiveram contas bloqueadas, por exemplo, estão sob investigação criminal, a gente não sabe necessariamente o que fizeram, se fizeram. A gente também não consegue, portanto, medir o tamanho desse problema. E é difícil também fazer a crítica quando a gente ainda não saiu necessariamente do mesmo momento, A gente saiu do processo eleitoral, terminou, estamos num momento de
de certa normalidade, né? Crise sempre vai existir, conflito entre poder sempre vai existir, mas a gente já está num grau de normalidade, mas ainda com essa investigação pendente, essa investigação e toda uma pressão em cima do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sinto, pelo menos de minha parte, ainda um pouco de dificuldade de tirar conclusões muito assertivas. Algumas, eu acho, ô Tomás, queria te ouvir sobre isso, algumas dúvidas, pelo menos, permanecem para a gente, né? Algumas dúvidas e algumas percepções de que faltam justificações, justificativas às vezes para algumas decisões, falta argumentação para algumas decisões. Fica uma dúvida se não estão sendo retirados conteúdos do ar de forma até a violar a liberdade de expressão. Você tem também, o Tomás, essa percepção de que algumas dúvidas vão permanecer e a gente mantém aqui a nossa desconfiança? Eu convido quem está nos ouvindo agora, quem está nos escutando agora, a ouvir outros episódios em que nós falamos sobre o ministro Alexandre de Moraes, porque essas dúvidas que nós estamos repetindo aqui foram trazidas por nós em vários outros momentos, né, Tomás? Eu acho que essas dúvidas, não só as dúvidas vão continuar, mas as discordâncias vão continuar também, né? Tem pessoas, várias das questões que a gente está discutindo estão em disputa na comunidade jurídica e na comunidade política brasileira também, né? Como a melhor desenho para esse poder, que tipo de conteúdo poderia ou não poderia ser excluído, né? Que tipo de crítica e a gente também e é claro que a gente fica preocupado em relação a isso, porque se é verdade, por um lado, que a os ataques ao Supremo não só a gente viu diversos ataques ao Supremo e às instituições que são absolutamente inaceitáveis, são nocivos, de novo, num contexto de uma tentativa de golpe de Estado que aconteceu no país, também é verdade que isso não significa que, não haja críticas legítimas ao Supremo, né, porque às vezes parece também né, então, Exatamente, de que não há abuso, né? De que não há, como de que você não disse, há disputa em torno até das teses, né? uma coisa que a gente lembrou aqui, eu acho que é sempre bom lembrar isso, nós já vimos ministros do Supremo em bate-bocas, no plenário do Supremo, dizerem coisas uns para os outros que eu imagino que se fossem tuitadas, o Alexandre de Moraes iria atrás dessa pessoa. Então, assim, então também tem um contexto que é um pouco eles próprios, né? Até o Supremo está mais pacificado nos últimos anos em relação a esse tipo de disputas, pelo menos no ON, pelo menos no plenário, mas em off as pessoas eles até falam ainda coisas uns sobre os outros que chegam por aí que a gente fica sabendo ou é transmitido na imprensa como críticas, né? Mas o que eu quero dizer é nesse contexto também, existe um contexto de críticas legítimas ao Supremo, instituições, você pode... e a garantia não pode ser a garantia sou eu, né? A garantia é o Alexandre de Moraes, até porque é isso, né? Até porque, primeiro assim, mesmo que você tenha plena e total confiança no Alexandre de Moraes, e eu não sei se as pessoas teriam, mas mesmo quem tenha, o Alexandre de Moraes é presidente do TSE só até junho. Vai ter outro ministro como presidente do TSE. Ele é relator desse inquérito, mas os poderes que estão sendo desenvolvidos nesse inquérito podem ser utilizados por um outro ministro, por um outro relator em outro inquérito. Então a gente tem que ficar de olho nisso. A confiança que você tem nesse indivíduo é tão grande quanto nos outros 10 ministros do Supremo. A garantia que a gente tem aí, como eu disse, ela tem que ser institucional, tem que ser, não tem que ter. Esse é um grau de a gente não deveria depender de confiança, né? Pessoal, em quem o que a gente tem que depender é de um arranjo que faz com que eu sei que aquela pessoa está junto com diversas outras pessoas, diversas outras instituições, independentemente, analisando aquilo, e que se você tem um ponto de concordância, se passa por todos os pontos de veto, a gente sabe que a gente tem alguma garantia de que aquilo está bom, ou às vezes até vai ter uma decisão em que talvez digamos assim, às vezes não é exatamente um ponto de veto, né? Às vezes você pode ter um parecer contrário do Ministério Público, uma decisão que não segue o parecer do Ministério Público, mas é importante esse parecer contrário do Ministério Público, até porque ele legitima a crítica, né? Uma coisa é você pegar e falar, olha, eu estou criticando essa decisão, você não, né, por que você está fazendo? Não, eu estou fazendo isso e concorda comigo, por exemplo, o Procurador-Geral da República no momento. Isso é um tipo de argumento relevante. Assim como por outro lado, é relevante quando o ministro Alexandre de Moraes pega e fala: não, mas o Procurador-Geral da República não tem nada a ver comigo, que é independente, concorda comigo, né?
é interessante que tem uma análise tem uma defesa clássica de controle de constitucionalidade que dizia que uma das funções mais relevantes do controle de constitucionalidade, né, de um tribunal poder ir lá e dizer essa lei é inconstitucional, para além de proteger as pessoas contra leis inconstitucionais, é que isso dá uma enorme legitimidade para a constitucionalidade de todas as outras leis. Né? Se um tribunal que às vezes diz que algo é inconstitucional, você fala, poxa, então ele está olhando mesmo, ele está fazendo o serviço dele, então realmente essas outras devem ser constitucionais mesmo, digamos assim. Acho que isso vale para todas essas decisões. Assim, a gente precisa ter um arranjo funcionando e eventualmente espero que elas vão ser escrutinadas, inclusive, de novo, pela academia. Eu tenho certeza, existem diversas pessoas, algumas pessoas que vieram aqui, inclusive em episódios nossos entrevistados, que pesquisam especificamente o sistema. Eu espero que elas tenham acesso a essas decisões, né, eventualmente, que a gente possa ler os artigos e as análises das pessoas, e a imprensa também vai poder ter acesso a isso, e assim por diante. Então, E tom... não existe espaço para não existe espaço para você pedir que você não seja criticado, né? A crítica faz parte do exercício de qualquer instituição. Qualquer instituição democrática está sujeita à crítica e qualquer pessoa que topa, né, que aceita, que encara a missão de desempenhar essa função, faz parte do trabalho se sujeitar a essas críticas e se justificar, né? E se justificar. E Tomás, esse ponto da institucionalidade e das críticas também chama a atenção para o fato de que onde está sendo construída a reputação do tribunal, né? Quando a gente tem menos institucionalidade ou menos institucionalidade no colegiado e os atos acabam ficando não necessariamente por personalismos, mas talvez por decorrência de uma série de atos que levaram ao protagonismo maior de um único ministro, a consequência pode ser não só que esse ministro ele tem, enfim, ele não vai ficar eternamente nesse cargo, e aí a gente tem, como você falava, que considerar se a gente confia tanto assim em outros ministros para executar esse mesmo cargo, quanto a gente tem o outro lado da moeda, que a gente personifica mais a instituição, e a consequência disso é que a Constituição, a confiança na Constituição em si, ela cede espaço para essa confiança nos indivíduos, e o ministro, por outro lado, ele fica muito mais suscetível a ataques, como se as decisões fossem voluntarismos de um indivíduo e não decisões da própria instituição. E também é um pouco o que a gente vê nesse relatório, né? É uma crítica que é muito mais direcionada ao ministro do que a decisões institucionais, parece ser um pouco consequência dessa individualização da reputação, ao invés de ter uma reputação coletiva. Temos problemas, vamos continuar analisando eles aqui, criticando, esperando inclusive algumas respostas e fazendo aqui, como disse bem o Tomás, nossas ressalvas a alguns problemas que nós já conseguimos enxergar. Eu queria partir para a nossa fase final aqui do episódio de hoje, falando de um episódio, uma decisão da semana, uma personagem da semana, e eu queria começar com você, Tomás, levantando a bola. O Senado aprovou a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, reagindo ao julgamento do Supremo sobre drogas. Era um pouco já esperado que isso fosse acontecer, os parlamentares já tinham mencionado isso, e mesmo dentro do Supremo havia alguma crítica à decisão do tribunal, dizendo que talvez isso coubesse ao legislativo. E me parece que isso também é parte desse bolo, dessa discussão maior, né, de não pacificação e de conflito entre os poderes. Mas drogas é sempre um assunto que vai conflitar Supremo com essa base mais conservadora do Congresso Nacional. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Tomás. Então, como você disse, tem um elemento disso que era esperado, né? Essa reação foi anunciada. Eu acho que você até vai saber isso melhor, tenho certeza que você vai saber isso melhor do que eu, quando que é em Brasília, qual a expectativa sobre o andamento dessa PEC, né? Agora que ela passaria para a Câmara, né? Então eu acho que tem alguma dúvida sobre o valor simbólico disso, né, de passar uma mensagem para o tribunal, ou se de fato a gente vai ver o emenda constitucional aí nos próximos meses, digamos assim.
Mas, de qualquer maneira, eu chamaria atenção para isso, a gente já falou sobre isso, isso é um tema que é caro aos deputados e senadores, por conta de motivos eleitorais, inclusive, suas bases legislativas, tudo. Chama atenção, para mim, nesse discurso também, eh, o quanto na defesa da PEC existe pelo menos uma discussão que parece ser, não, a gente vai manter a criminalização, mas a gente não vai ter prisão para quase como se eles quisessem manter um certo status quo da lei que eles aprovaram a partir disso, só para dizer que pelo menos, eh, por que eu estou dizendo isso como pelo menos? Eu estou dizendo isso também para dizer que tem um valor simbólico nessa disputa, que é manter como crime, parece ser uma das grandes questões aí, né. Que volta aquele bate-boca, que a gente bate-boca, ou aquela, não foi exatamente um bate-boca, mas foi, digamos, aquela discordância entre o Barroso e os demais ministros no julgamento, quando o Barroso abriu o julgamento falando que eles não estavam descriminalizando, e os outros ministros falaram assim, não, na verdade o que está acontecendo aqui, dependendo da maioria, é uma descriminalização sim, e daí, porque vai passar a ser simplesmente um ilícito administrativo, digamos assim, e daí o próprio Barroso tem que voltar atrás, então, só para dizer que essa questão sobre do que você chama, se continua sendo crime, não, que não é irrelevante, né, porque afeta, inclusive a gente já falou Foi sobre a isso, né, fundamentação, inclusive, Tomás, do voto do ministro Nunes Marques. Eu lembro dele dizendo o seguinte: em algumas áreas, e ele estava falando do exemplo dele, né, ele vindo do Piauí, ele falou, em algumas áreas, é o único instrumento que uma mãe teria, o argumento dele, tá? O único instrumento que uma mãe teria, às vezes, para evitar que seu filho entre nesse mundo. É essa coerção, essa tipificação, é dizer, isso aqui é crime, você vai preso. Então, esse foi um dos fundamentos, um dos argumentos do ministro Nunes Marques para votar nesse processo. eu diria que isso diz muito sobre a argumentação do ministro Nunes Marques, eu diria em geral, não dá muita, eu diria assim, se a política de drogas nacional tiver que depender de uma mãe que diz para uma criança, para um filho que aquilo é crime para ele não consumir drogas, essa é uma batalha que já está perdida nesse sentido, de saúde pública que já, é, mas sim, isso estava lá, isso estava no argumento, na discussão que a gente viu. Então, acho que era esperado que isso acontecesse, a gente já viu isso acontecer em outras situações. Tem um pouco a ver com como a gente falou sobre o contexto, né? Inclusive, foi o tema do nosso episódio tinha um pouco a ver com isso, né? Sobre como o Brasil mudou e o Supremo mudou nos anos todos em que esse julgamento ficou em suspenso, né? Lá no início, quando ele começou a abrir o julgamento, parecia que aconteceu uma descriminalização, dependendo do voto do ministro, uma descriminalização ampla. E o próprio tribunal voltou um pouco atrás em relação a isso, e isso tem a ver com o contexto, inclusive eleitoral brasileiro, né? E a relevância que isso tem para bases eleitorais específicas no Brasil. Então, num contexto como esse, a gente vê que uma PEC como essa vai acontecer. Eu especificamente acho que ela tem um valor, é importante ficar de olho nela na sua né, no seu embate com o Supremo, mas o que preocupa sempre é como esse tipo de decisão, que às vezes é baseada, né, nesses dividendos eleitorais ou em certos conflitos simbólicos com o Supremo, impacta na prática a vida de milhares de pessoas no Brasil, milhões de pessoas no Brasil, é, é, diante de um problema de carceramento em massa, diante de um problema de aplicação da lei penal de maneira, né, absolutamente desigual no país. Então, a gente tem diversos problemas em relação a isso. Mas assim, inesperado não é. Acho que o que eu ficaria na dúvida é se de fato a gente vai ver uma emenda constitucional nesse sentido, né? Ou se existe aí um valor simbólico, eu aprovo no Senado, isso passa, e daí na Câmara isso Mas tem fica um outro parado. efeito, né, o Tomás, mesmo que fique parado na Câmara, e eu acredito que possa avançar sim, essa proposta, o Supremo fica um pouco engessado. Vai julgar isso no meio de uma tramitação? O ministro Toffoli já pediu vista e, no seu pedido de vista, deixando muito claro que achava que essa não era uma decisão para ser tomada pelo Supremo naquele momento. Então, acho que já gera, no mínimo, um efeito que é jogar esse julgamento para um indeterminado, para um tempo indeterminado, por mais que tenha prazo para devolução de vista, mas nesse Mas fica contexto, na dúvida como ficaria isso num contexto de um Supremo que tem exato. sido mais rígido com os prazos de devolução de vista, né?
há alguns anos, eu diria que você, por exemplo, claramente isso vai ficar parado, por exemplo, como já Mas, ficou. ô Tomás, mas veja, a devolução de vista, Sim, não ela significa que vai ser ocorre. pautado, né? O próprio aborto é isso, né? O ministro Barroso pediu vista do aborto, ou destaque, né, no aborto, e não vai pautar nunca. Eu sei que é diferente da vista, mas numa combinação entre os ministros do Supremo, eles podem dizer, não, a vista está devolvida dentro do prazo, mas nesse contexto político, melhor não pautar mais. Acho, percebo que é isso que pode acontecer. Acho que nós não vamos ter um julgamento sobre descriminalização das drogas tão cedo, ainda mais com essa movimentação que foi feita. Queria chamar a Ana Laura para a gente também fechar esse episódio, Ana, e se você quiser falar alguma coisa sobre esse assunto também, drogas, e se tem mais um aí na sua agenda. Ok. Ainda sobre esse ponto do time do julgamento de drogas, é só lembrar que ele, em outros momentos também, ele já foi permeado por essa discussão, será que o Congresso vai fazer alguma coisa, não vai? Lembro que em 2018 ele chegou a ser pautado para julgamento do plenário, e aí foi retirado de pauta, pelo que me lembro, por esses motivos, por percepção de ter uma movimentação do legislativo. E aí também fica essa percepção de como a pauta ela pode ser essa sinalização ou essa retirada, esse ato de voltar para trás, e como, apesar do pedido de vista ter essas limitações, a pauta, a inclusão em pauta pelo presidente ainda não tem, né? Então, mesmo que seja devolvido, isso aí ainda pode ficar aguardando julgamento, se for para o plenário físico, nas mãos do presidente. Ainda sobre o fato da semana, queria ressaltar só, não tem tanta relação com isso, por mais que esteja conectado, porque ainda está no assunto internet, que é o início do julgamento do referendo de uma cautelar que o ministro Edson Fachin proferiu lá em 2016 em uma DPF que discutia o bloqueio de aplicativos de mensagem, de WhatsApp, e essa cautelar tinha ficado parada lá em 2016, em 2020 o julgamento do mérito começou, mas foi interrompido por um pedido de vista, e aí agora, ao invés de ter continuidade, o julgamento de mérito teve aí no plenário virtual o início dessa discussão do referendo da cautelar, e aí esse julgamento vai ficar disponível até no final da semana que vem, e a gente vai ver o desenrolar dele. Por enquanto, temos o voto do ministro Fachin, entendendo que não é possível realizar o bloqueio dos aplicativos, só reafirmando a decisão dele, e acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. E nos próximos dias a gente deve ver como vai se desenrolar o referendo da cautelar dessa DPF. Isso tem a ver também, né, Ana Laura, você falou que não tem necessariamente ligação, mas tem a ver um pouco com esse movimento da pauta e drogas, né? As coisas entram no julgamento, mas saem. Nesse caso, ele volta essa DPF, o julgamento da liminar, nesse contexto de conflito com as plataformas, né? E acho que não é a primeira vez. Esse processo voltou em determinado momento, quando era o Telegram que estava sob ataque, né? Ou não tinha relação com o TSE, depois isso se estabeleceu e esse assunto voltou, né? Então, a pauta do Supremo parece estar muito afinada com a conjuntura. Queria agradecer a Ana Laura, queria agradecer ao Tomás. Vamos voltar nas próximas semanas com mais um Sem Precedentes, certamente ainda falando de alguns desses mesmos assuntos. Tomás, muito obrigado mais uma vez. Ana Laura, obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigada.